Clara demitiu-se sem dizer adeus. Depois, o chefe da máfia fechou todas as saídas para a encontrar. Olá a todos! Antes de começarmos com a história de hoje, por favor, reserve um momento para se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no ícone do sino. Assim, nunca perderá os nossos vídeos mais recentes cheios de histórias fascinantes e inesquecíveis. Leva apenas um segundo e é totalmente gratuito. Mas o vosso apoio significa o mundo para nós e é a melhor maneira de ajudar este canal a continuar a crescer. Poderia dizer-nos onde no mundo está a ver este vídeo e que horas são? Muito obrigado por estarem aqui. Desejamos a vós e à vossa família felicidade, boa saúde e tudo o que de melhor a vida tem para oferecer. Agora, vamos começar a história de hoje. A pasta dentro da gaveta trancada de Adrian Moretti trazia a data da morte do pai de Clara. Ela ficou imóvel, uma mão a segurar a chave de latão, enquanto o relógio do escritório clicava atrás dela como uma acusação silenciosa. A luz da lâmpada deslizava sobre a capa de couro preto. O escritório cheirava a cedro, café frio e o leve fumo incrustado nos casacos, feitos à medida de Adrian. Clara só tinha aberto aquela gaveta porque ele lhe pedira para recuperar um livro de registros alfandegários. Ela encontrou o livro de registros. Depois, encontrou a mentira por baixo dele. Lá dentro estavam fotografias de vigilância, registros de pagamentos e um relatório selado marcado como confidencial. O nome do seu pai aparecia 7 vezes. Daniel Bennett. A versão oficial dizia que ele tinha morrido num acidente rodoviário há 12 anos. O relatório descrevia outro local, outro veículo, e Adrian lá quando aconteceu. O polegar de Clara arrastou-se pela borda áspera do papel. Ela leu a última página 2 vezes. A filha do sujeito não deve ser informada. Autorização A. Moretti. Uma porta abriu-se algures no corredor de mármore. Vozes masculinas passaram, baixas e controladas. Clara fechou a pasta, mas o estalar do fecho soou ensurdecedor. Durante 6 anos, ela geriu a agenda de Adrian, memorizou os seus inimigos e aprendeu quais os silêncios que significavam perigo. Ele tinha confiado nela com contas que nenhum juiz conseguiria deslindar e reuniões que nenhum jornal sabia que existiam. No entanto, ele vira a acender uma vela para o seu pai todos os novembros sem dizer uma palavra. O telemóvel dela vibrou ao lado do livro de registros. Adrian Moretti. Ela deixou tocar até o ecrã escurecer. Depois fotografou cada página com o scanner do escritório, dobrou as cópias debaixo do casaco e devolveu o original exatamente onde o tinha encontrado. Sem confronto. Sem oportunidade para ele dar ordens na sala antes que ela compreendesse o que ele lhe tinha tirado. Na sua secretária, tirou uma folha de papel de carta de marfim da gaveta inferior. A caneta tinteiro arranhou no papel. Senhor Moretti, a partir de imediato, demito-me. Ela parou aí. Qualquer coisa a mais soaria a luto a pedir permissão. Clara assinou o nome dela, removeu o seu crachá de segurança e colocou ambos debaixo da lâmpada com proteção verde. O elevador zumbia atrás das suas portas de bronze, mas ela ignorou-o. As câmaras vigiavam todas as saídas principais. Adrian ensinara-lhe isso. Ela tomou as escadas de serviço em vez disso, descendo por um ar que cheirava a lixívia e maquinaria quente. No quarto andar, removeu a bateria do telemóvel. Na garagem subterrânea, deixou cair o dispositivo pela janela aberta de uma carrinha de correio em partida. O motor dela rosnou, levando seu sinal para leste. Clara caminhou para oeste. Às 20h17, atravessou o beco atrás da Moretti Tower, trocou os saltos altos por sapatos baixos e desapareceu na multidão sem olhar para trás. 12 minutos depois, Adrian entrou no seu escritório. A gaveta estava fechada. A pasta parecia intocada. Então, ele viu o crachá de Clara debaixo da lâmpada, pousado na carta de demissão dela. O seu olhar moveu-se para a cadeira vazia à sua frente. Premiu o intercomunicador uma vez. Tragam a Clara até mim. Apenas estática respondeu. Depois, o ecrã de rastreamento na sua secretária mostrou o telemóvel dela a dirigir-se rapidamente para o rio, enquanto todas as câmaras à volta da torre confirmavam um facto impossível. Clara Bennett já tinha desaparecido.
O relógio de parede marcou 8h30, enquanto uma luz azul fria lavava a sala de comando. Os telemóveis vibravam contra o vidro preto. A ventilação zumbia por cima, trazendo o cheiro amargo do expresso intocado de Adrian. Quando o ponteiro dos segundos completou o seu círculo, Adrian Moretti confirmara duas coisas. O telemóvel de Clara viajava para leste sem ela, e todas as câmaras a oeste tinham de alguma forma perdido seu rastro na mesma janela de 6 minutos. Fechem o porto. O seu chefe de segurança levantou o olhar. Todos os terminais, todas as docas que controlamos. As ferries de passageiros ficam atracadas. As tripulações de carga afastam-se das suas embarcações. Adrian tocou no mapa embutido na mesa. Círculos vermelhos apareceram ao longo da frente ribeirinha. Liguem aos aeroportos privados. Nada decola sem a minha autorização. Isso vai prender as aeronaves do conselho. Então, podem desfrutar do lounge. A sala ficou em silêncio. A chuva batia nas janelas 40 andares acima da cidade. Suave no início, depois forte o suficiente para distorcer as luzes lá embaixo. Adrian arrastou 2 dedos pelo mapa. Portagens. Vias de serviço. 3 pontes. O corredor de carga norte. Uma após outra, as rotas ficaram vermelhas. Barreiras de aço desceram sob lâmpadas de sódio. SUVs pretos rolaram pelas vias de acesso. Correntes de porto apertaram com gemidos metálicos molhados e as luzes da pista desapareceram na escuridão. Em 14 minutos, a cidade tinha menos saídas do que uma casa fechada à chave. As chamadas inundaram a consola. Um parceiro de navegação exigiu uma explicação. Um proprietário de aeroporto ameaçou contactar as autoridades. Homens que normalmente esperavam horas pela atenção de Adrian, gritavam uns sobre os outros. Adrian silenciou todas as linhas. Sem fotografias, ordenou. Nenhuma descrição pública. O nome dela fica dentro disto. Como é que a vamos encontrar? Silenciosamente. O chefe de segurança olhou para as rotas bloqueadas. Silenciosamente acabou quando fechou metade da cidade. A mandíbula de Adrian apertou. Clara conhecia os seus horários, as suas lacunas de vigilância e quais os motoristas que podiam ser subornados. Ela tinha organizado a maquinaria que agora a caçava. No entanto, nada disso explicava a pressão por trás do seu próximo comando. Procurem em estações, hotéis, clínicas e cafés abertos 24 horas. Falem com a equipa. Não a toquem. Não a assustem. Se alguém chegar a Clara primeiro, que mantenham as mãos visíveis e me chamem. Outro telemóvel acendeu-se. Adrian leu a mensagem recebida. Depois virou o ecrã virado para baixo antes que mais alguém pudesse vê-la. O vidro bateu na mesa com um estalo agudo. Senhor Moretti, disse o chefe. A Clara é uma fugitiva? Não. Então por que é que selou todos os portões? Lá fora, as luzes de travagem espessaram-se em rios vermelhos. As buzinas dos barcos choraram na chuva. Um helicóptero estava parado numa pista privada. Os seus rotores imóveis sob holofotes brancos. Adrian olhou fixamente para o relógio. 8h44. Porque ela pensa que deixar-me a tornou segura. A sua voz baixou, forçando todos os homens na sala a inclinarem-se. Encontrem Clara Bennett antes da meia-noite. E se não encontrarmos? Adrian olhou para a janela negra, onde o seu reflexo se erguia sobre uma cidade a ser fechada em seu nome. Então, quem quer que a esteja a caçar, chega primeiro. A água da chuva sibilou sob os pneus de um autocarro da cidade e as suas janelas embaciadas transformaram as luzes da rua em manchas amarelas trêmulas. Clara sentou-se perto da saída traseira, com um casaco de lã emprestado abotoado até ao pescoço, observando o mesmo sedã cinzento a aparecer pela terceira vez em 6 quarteirões. Tinha ignorado 2 faixas abertas para permanecer atrás dela. Não era gente de Adrian. Os motoristas dele preferiam carros pretos, matrículas limpas, distância disciplinada. Quem quer que a seguisse, acelerava em todos os semáforos amarelos, depois travava com força suficiente para fazer o nariz do sedã mergulhar. Clara puxou o cordão de paragem. O sino tocou. Ela saiu ao lado de uma farmácia 24 horas, onde a chuva fria batia no toldo de plástico e o ar cheirava a betão molhado e a escape. O sedã parou a meio quarteirão. 2 portas abriram-se. Clara entrou na farmácia sem olhar para trás.
A luz fluorescente achata cada rosto lá dentro. Um frigorífico zumbia ao lado do balcão. Ela passou pela caixa, esgueirou-se pelo corredor de cosméticos e retirou um cartão de trânsito pré-pago do envelope de emergência que carregava há 3 anos. Adrian ensinara a sua equipa a construir contingências. Clara construíra as suas à volta dele. Comprou um guarda-chuva barato, saiu pela porta lateral e entrou numa estação subterrânea. Na plataforma, tocou com o cartão numa catraca, entregou-o a uma mulher com dificuldades com 2 sacos de compras e depois embarcou num comboio para norte, através do portão oposto, usando o dinheiro. O cartão viajaria para sul. Clara não. Metal guinchou contra os carris enquanto o comboio se afastava. Através do vidro, um dos homens chegou à plataforma e escaneou os passageiros. A sua gravata carvão tinha uma risca prateada estreita. Clara tinha visto aquele padrão em briefings de segurança da Moretti, mas nunca nos guardas de Adrian. Pertencia a homens que se sentavam perto dele, sorriam para ele e reportavam a outra pessoa. Às 21h17, Clara entrou numa loja de cópias 24 horas debaixo de uma ferrovia elevada. O toner quente espessava o ar. Cada comboio a passar abanava os painéis do teto, enquanto ela dividia os registros de Daniel Bennett em 3 pacotes selados. Um continha o ficheiro copiado. Outro continha os registros de acesso do escritório de Adrian. O terceiro continha uma declaração nomeando as rotas, veículos e hábitos de segurança usados para a caçar. Ela digitalizou tudo para uma unidade encriptada, depois ligou para Evelyn Shaw, uma advogada independente cujo número Clara já tinha removido de uma lista de vigilância da Moretti. "Você representa Adrian?" perguntou Evelyn. "Não. Então por que é que devo confiar em si?" "Não devia. Confie nos carimbos de data-hora." Clara enviou o arquivo e instruiu Evelyn a libertá-lo para investigadores federais e 2 jornais se Clara não confirmasse a sua segurança até ao meio-dia de amanhã. A barra de carregamento chegou a 100%. Lá fora, os travões guincharam. Um sedã cinzento parou debaixo da placa a piscar. Clara apagou a estação de trabalho, partiu a unidade ao meio e deixou cair as peças em latas de lixo separadas. A sua prova estava agora para além do alcance de Adrian e para além do seu. 2 silhuetas aproximaram-se do vidro. Clara acionou o alarme de incêndio. Um grito metálico encheu a loja enquanto os aspersores explodiam por cima. Os clientes inundaram a entrada principal. Clara moveu-se contra eles, empurrou pela porta de entrega e desapareceu debaixo da ferrovia a martelar. Atrás dela, um perseguidor gritou ao telemóvel, claro o suficiente para cortar a chuva. Diz ao conselho que ela enviou o ficheiro. Clara parou para um fôlego. Os homens que a caçavam não temiam que Adrian a encontrasse primeiro. Temiam o que ela já tinha tornado impossível de enterrar. Às 21h23, ela escapara deles, mas agora um conselho inteiro sabia que ela podia destruir um dos seus. DAP. As janelas da sala de conferências tremeram com o trovão grave dos guindastes de carga ao longo do rio. A luz azul dos ecrãs de operações lavava o mármore preto, enquanto o café intocado arrefecia sob o cheiro amargo do fumo de charuto. Às 21h31, Adrian estava de pé à cabeceira da mesa, enquanto o primeiro navio de carga se afastava do cais Moretti. A sua buzina gemeu na chuva. No ecrã maior, uma figura vermelha apareceu ao lado do carregamento falhado. 8,6 milhões de euros. Abram o porto. Um dos seus aliados mais antigos exigiu através do altifalante. Esse navio transporta o meu investimento. Adrian observou o seu sinal de rastreamento a desviar-se para águas abertas. Então certifique-se de que sim. 3 vozes irromperam ao mesmo tempo. Uma quarta ficou em silêncio. A linha desconectou-se com um clique suave que soou mais agudo do que gritos. Outro ecrã mostrava caminhões em marcha lenta por quilômetros, sob luzes brancas de portagem, os seus motores diesel a vibrarem no pavimento molhado. Jato privado estava parado a 6 milhas ao norte, os seus passageiros a ameaçarem levar os seus negócios para outro lugar. Cada rota fechada custava a Adrian dinheiro a cada minuto. Mais perigoso do que o dinheiro, custava-lhe obediência. O seu chefe de segurança
colocou um tablet na mesa. 7 capitães aliados tinham retirado seus homens. 2 armazéns tinham recusado ordens da Moretti. O conselho exigiu o fim imediato do bloqueio. Acham que perdeu o controlo, disse o chefe. Adrian tirou o relógio e colocou-o ao lado do crachá abandonado de Clara. O aço fez um pequeno som final contra o mármore. Não, respondeu ele. Eles estão a descobrir o que estou disposto a perder. Às 21h47, o carregamento cruzou o ponto sem retorno. A figura vermelha parou de subir, mas o dano espalhou-se. Contratos desapareceram do ecrã. Códigos de acesso expiraram. Homens que tinham brindado a Adrian durante 15 anos enviaram mensagens de uma linha declarando neutralidade. Ele leu cada um sem piscar. Então chegou uma fotografia da equipa de busca. A loja de cópias, sob luzes de incêndio a piscar, água a correr pela sua porta, nenhum sinal de Clara. Por baixo estava uma frase. Os ativos do conselho chegaram ao local primeiro. A mão de Adrian apertou o tablet até o vidro ranger. O inimigo oculto tornara-se um facto aberto. Ele entrou na sala de comunicações, onde dezenas de operadores estavam sentados sob luzes fluorescentes e o zumbido seco dos servidores. Todos os escritórios do porto, pontos de controlo, motoristas, guardas e tripulações aliadas permaneciam conectados ao canal de emergência. Adrian premiu a tecla de transmissão. Clara Bennett está sob a minha proteção. A sala ficou em silêncio. Ela não deve ser detida, interrogada, trocada ou tocada. Quem a ajudar pode passar. Quem a prejudicar perde a proteção Moretti permanentemente. O seu chefe olhou para ele. Aquela declaração rompeu a última ambiguidade útil. Clara já não era uma funcionária desaparecida. Ela era a linha que Adrian tinha traçado contra o seu próprio mundo. Um representante do conselho respondeu através do canal. A sua voz fina com estática. Retire essa ordem ou o seu lugar será perdido. Adrian olhou para os caminhões parados, os aviões em terra e a forma escura do seu navio perdido a encolher no mapa. Então, ligou novamente o microfone. Mantenham os portões fechados. Um selo vermelho do conselho apareceu em todos os ecrãs. Citacões emitidas. 11 p.m. Adrian gastara milhões para negar à cidade uma saída. Agora, os homens ao seu lado tinham 90 minutos para decidir se ainda o deixariam comandá-la. A linha segura tocou uma vez, aguçada como vidro contra o zumbido da sala de comando. Todos os ecrãs ainda ostentavam o selo vermelho do conselho, enquanto a chuva fria traçava veias prateadas pelas janelas. Adrian atendeu o receptor. Mas ninguém possuía aquele número. Abram o portão de carga sul, disse Clara. A sua voz era baixa, quase engolida pelo barulho da maquinaria atrás dela. Adrian virou-se dos seus homens. Diz-me onde estás. Aquilo não foi um pedido. Um painel de partidas clicou algures perto dela. Cada viragem mecânica cortava a linha. O teu bloqueio prendeu 2 caminhões de suprimentos médicos, um autocarro com 34 trabalhadores do turno da noite e 6 famílias a tentar sair antes que a tempestade inunde as estradas baixas. Abram, um portão. Deixem-nos passar. Adrian observou o mapa da cidade a pulsar vermelho. O corredor sul ligava-se a rotas que ele já não conseguia monitorizar assim que o tráfego começasse a mover-se. Abri-lo criaria uma brecha suficientemente grande para que os perseguidores de Clara e a própria Clara desaparecessem. Estão a usar civis para me pressionar, disse ele. Não, tu és. Seguiu-se um silêncio. Não um silêncio vazio. O tipo que despoja um homem do seu posto. Tu fechaste a cidade por minha causa, continuou Clara. Então decido o que isso custa a pessoas inocentes. O polegar de Adrian pressionou a costura de couro do receptor. No momento em que abrir aquele portão, quem quer que te esteja a caçar terá uma saída. Então escolhe se proteger-me, significa controlar todos os outros. Do outro lado da sala, o seu chefe esperava ao lado da consola. Adrian levantou 2 dedos. Abram o portão de carga sul apenas para tráfego humanitário. Verifiquem todos os veículos civis, sem detenções. O chefe hesitou. O conselho poderia mover ativos através daquele corredor. Abram-no. As trancas libertaram-se pela rede com uma sequência de fortes golpes metálicos.
Barreiras na tela levantaram-se sob holofotes brancos. Motores tossiram acordados. Uma linha de veículos encalhados começou a rastejar para sul na chuva. Luzes traseiras vermelhas a sangrar no pavimento molhado. Clara ouviu-o através de um anúncio do seu lado. Só então ela respirou no telefone. Agora, a segunda condição. Adrian dispensou todos com um olhar. Cadeiras arrastaram-se. A porta de aço selou-se, deixando-o sozinho sob o brilho azul dos ecrãs. Diz: venha ao depósito ferroviário abandonado de São Vicente às 22h40. A minha equipa irá garantir o perímetro. Sem equipa, sem motorista, sem arma. O seu olhar moveu-se para a pistola debaixo do casaco, depois para a citação do conselho, a contar no canto do ecrã. Encontrar-me sozinha significava render o comando antes que os seus homens decidissem se permanecer leais. Significava também perder a abertura da audiência que poderia despojá-lo do seu lugar. Clara, há pessoas à tua procura que não vão negociar. Eu também não. A sua voz estabilizou. Se queres que me encontrem, Adrian, vens nos meus termos. Uma buzina de carga gemeu além do rio. Ele removeu a pistola, colocou-a na mesa e deslizou-a para fora do alcance. Estarei lá, sozinha, repetiu ela. A linha ficou morta. No mapa, o portão sul permaneceu verde, enquanto todas as outras saídas ardiam a vermelho. Pela primeira vez naquela noite, Adrian não decidira para onde Clara iria. Ela decidira onde ele tinha de ir, e que poder ele tinha de deixar para trás. A chuva fria sibilou pelo telhado do depósito ferroviário abandonado de São Vicente, escorregando por vidros partidos e batendo nos carris abaixo com o ritmo de um relógio moribundo. Às 22h08, Adrian transferiu o comando temporário através de uma chamada encriptada, cedendo à autoridade operacional antes que o conselho o pudesse despojá-lo. Mantenham o corredor humanitário, ordenou. Ninguém fecha aquele portão. Um protesto crepitou através do altifalante. Adrian terminou a chamada. Removeu o emblema do conselho da lapela e deixou-o no painel. A sua pistola permaneceu trancada dentro do sedã, assim como seu telemóvel. Às 22h40, ele estava a atravessar o depósito sozinho. Os seus sapatos a moerem sobre gravilha molhada, enquanto as luzes de sinalização âmbar tremiam no nevoeiro. Clara estava de pé debaixo do relógio de estação enferrujado, a 20 pés de distância. A chuva escureceu o seu casaco. O ficheiro de Daniel Bennett estava debaixo de um braço. As bordas do papel estavam enroladas pela umidade. Vira-te, disse ela. Adrian obedeceu. Ela verificou a sua cintura, os seus tornozelos, depois o interior do seu casaco. Sem fio, sem arma, sem autoridade que ele pudesse alcançar com um comando. Perdeu a audiência do conselho. Escolhi esta. Ela moveu-se de volta para o seu campo de visão. Tu mataste o meu pai? Não. A resposta pousou sem hesitação. Foste designado para me tirar de um armazém antes que uma equipa rival chegasse. Descobriste que a rota tinha sido comprometida. Poderias ter me deixado lá. A mandíbula de Adrian apertou. Daniel ficou. Clara olhou fixamente para o envelope. E morreu a proteger-te. Sim. A chuva bateu mais forte no telhado de metal. Ela abriu o envelope e encontrou o relatório original do incidente de Daniel, assinado e datado, juntamente com uma fotografia do relógio do seu pai recuperado naquela noite. Reescreveste o registro. Removi a ligação dele comigo. Paguei ao hospital através de contas fictícias. Apaguei todos os caminhos que pudessem levar do negócio Moretti a ti. Deixaste-me acreditar que ele morreu sozinho, porque a verdade teria feito de ti alavancagem. Adrian finalmente encontrou os olhos dela. Dei-te um emprego onde eu podia manter o perigo à distância. Dizia a mim mesmo que o silêncio era proteção. Clara dobrou o relatório com cuidado deliberado. Proteção sem consentimento ainda é controlo. Agora sei disso. Pneus sussurraram no pavimento molhado lá fora. Não um veículo. Vários. Luzes brancas varreram as janelas rachadas, cortando barras no chão. Adrian olhou para as portas, depois para o ficheiro nas mãos de Clara. Ninguém conhecia este local, exceto tu e eu. Os dedos de Clara fecharam-se à volta das páginas. Então alguém soube qual a verdade que nos traria a ambos aqui. As portas do depósito abanaram com a primeira batida deliberada.
A terceira batida a aterrou como o martelo de um juiz. Pó tremeu das portas do depósito, e as luzes superiores piscaram no ar úmido e metálico. Uma voz familiar seguiu-se. Adrian, afasta-te da Clara. A mandíbula de Adrian apertou. Clara reconheceu Vincent Rizzo antes das portas se abrirem. Ele entrou sob o brilho branco dos faróis, impecável num casaco carvão, com conselheiros espalhados atrás dele. Nenhum usava o emblema Moretti. Escolheste a isca certa, disse Clara. O olhar de Vincent fixou-se no ficheiro na sua mão. Daniel Bennett foi sempre aquele nomeado capaz de te fazer abandonar a razão. Os registros alterados, disse Adrian. Tu plantaste-os. Corrigi o seu propósito. Vincent parou a 10 pés de distância. A água da chuva brilhou sob os seus sapatos. Clara iria fugir. Tu fecharias a cidade, falirias as tuas rotas, desafiarias o conselho e renderias o comando. Tudo o que eu tinha de fazer era deixar-te destruir a tua própria proteção. Adrian moveu-se à frente de Clara. Vincent sorriu. Ainda a proteges desarmado. Previsível. Clara deu um passo para o lado, recusando a sombra de Adrian. Queres este ficheiro? Ela levantou as páginas dobradas. Leva-o. A expressão de Vincent aguçou-se. Um conselheiro aproximou-se, mas Clara deixou cair os papéis numa poça rasa. A tinta espalhou-se pela folha superior. Vincent olhou para baixo. Esse segundo foi suficiente. Clara atravessou um antigo painel de despacho e premiu o interruptor verde. Estática crepitou através dos altifalantes enferrujados. Então a voz gravada de Evelyn Shaw encheu o depósito. Esta é a confirmação de que o arquivo encriptado de Bennett foi autenticado. Qualquer tentativa de deter Clara Bennett ou Adrian Moretti desencadeará a libertação imediata para autoridades federais e 3 grandes salas de redação. Vincent ficou imóvel. Blufaste. Não. Clara retirou um recibo da loja de cópias do seu casaco. O seu carimbo de data-hora mostrava as 21h07. O ficheiro que plantaste trouxe-me aqui. O arquivo que enviei para Evelyn contém as tuas assinaturas de acesso, as tuas edições e as ordens de roteamento do conselho que esqueceste que estavam registradas sob o protocolo do escritório de Adrian. Murmúrios passaram pelos homens atrás de Vincent. A sua formação afrouxou. Matem a transmissão, ordenou Vincent. Ninguém se moveu. Clara virou-se para o conselheiro mais próximo. Se Adrian desaparecer esta noite, Evelyn liberta tudo. Se eu perder a verificação do meio-dia de amanhã, ela liberta tudo. Se algum de nós for detido, ela liberta tudo. Adrian olhou para ela, não como uma empregada à espera de instruções, mas como a única pessoa que mantinha a sala unida. Vincent meteu a mão no casaco. A mão de Clara atingiu a alavanca de emergência vermelha. Portas de aço contra o fogo chocaram entre ele e Adrian, dividindo o depósito com um estrondo ensurdecedor. Os homens do conselho detiveram Vincent antes que a partição terminasse de tremer. Clara não esperou para ser resgatada. Ela tornara impossível a execução de Adrian. Uma rádio sibilou para lá da partição. Então, o conselheiro falou através dela, fria e precisa. Moretti, traz-nos Clara Bennett e o arquivo até às 11, e poderás manter o teu império. Adrian olhou fixamente para a barreira de aço enquanto o ponteiro dos minutos do relógio do depósito avançava. 22h52. Clara dobrou o recibo na palma da mão. Restavam 8 minutos para ele decidir quanto valia o seu poder. As 11 tocaram com um sino enferrujado, algures acima das vigílias do depósito. A chuva fria batia nas clarabóias, e a barreira de aço cheirava a poeira queimada onde as suas engrenagens tinham travado. Adrian pegou no rádio de um conselheiro e premiu a tecla de transmissão. A minha resposta é não. A estática encheu o silêncio. Clara estava a vários metros de distância, o recibo autenticado do arquivo apertado na palma da mão. Para lá da partição, Vincent gritava que o nome Moretti morreria antes de manhã. Adrian não olhou para ele. O conselheiro regressou, a sua voz fina através do altifalante. Entreguei Bennett e o arquivo de Evelyn Shaw. O seu lugar, rotas, contas e rede de proteção permanecem seus. E se eu recusar, todos os portões com o teu nome tornar-se-ão propriedade do conselho. O polegar de Adrian saiu da tecla do rádio. Durante anos,
Esses portões abriram-se porque os homens temiam decepcioná-lo. Esta noite, as suas luzes de aviso piscavam a vermelho no betão molhado, fazendo o depósito parecer que estava a respirar através de uma ferida. Clara aproximou-se. Não me deves um império. Não, disse Adrian. Devo-te a escolha que te tirei. Ele abriu o terminal de emergência do depósito. O ecrã lançou uma luz pálida no seu rosto, enquanto ele introduzia a autorização mestre que Evelyn Shaw preservara com o arquivo de Clara. Um comando distribuiria as assinaturas de acesso de Vincent, os registros alterados e as ordens de roteamento para todos os capitães Moretti e membros do conselho. Outro dissolveria a autoridade de Adrian sobre os portos, corredores de carga, aeroportos privados e contas de segurança. Clara viu ambos os comandos à espera. Se fizeres isto, eles não o poderão devolver. É esse o ponto. Adrian premiu enviar. Os telemóveis começaram a vibrar atrás da partição. Depois 6, depois dezenas, os seus pulsos abafados espalhando-se pelo depósito, enquanto a negação de Vincent se tornava um ruído inútil. A prova não deixava margem para negociação. As suas credenciais, as suas alterações nos registros de Daniel Bennett, as suas ordens para transformar Clara em isca. Adrian introduziu a segunda autorização. O conselheiro quebrou o protocolo e gritou pelo rádio. Moretti, pare, entregue-a e isto acaba. Adrian olhou para Clara. A sua mão pairou sobre a chave final, mas ele não lhe pediu para ficar. Ele não a chamou sua. Premiu-a. Marcadores de rotas verdes desapareceram do terminal um a um. Acesso ao porto, autorização de aeroporto, controlo de carga, contas de proteção. A rede Moretti dissolveu-se em canais independentes que já não podiam responder a ele nem ser usados para enjaular ninguém em seu nome. Lá fora, as trancas libertaram-se pela cidade com sons metálicos distantes. O portão de carga sul permaneceu aberto. Então os outros seguiram-se. Adrian colocou o seu anel do conselho ao lado do terminal morto. Não há império que reste para trocar. Clara abriu os dedos, deixando o recibo do arquivo repousar ao lado dele. A chuva abrandou lá em cima. Entre eles não havia secretária, nem guardas, nem comando que ela fosse obrigada a obedecer. Ao amanhecer, todas as estradas estariam livres, assim como ela. Adrian afastou-se da saída e deixou a porta vazia, sabendo que a próxima escolha só podia ser dela. A luz da manhã moveu-se pela porta vazia, pálida e fria contra os carris. Clara atravessou-a sem ser seguida. Nenhum guarda a parou. Nenhum carro preto apareceu na esquina. Adrian permaneceu dentro do depósito, ao lado do anel do conselho e do terminal morto, enquanto seus passos desapareciam na chuva. Pela primeira vez, deixá-la ir foi a única proteção que ele podia oferecer. 3 meses depois, a antiga sede da Moretti cheirava a tinta fresca e serradura em vez de fumo de charuto. A secretária de segurança de mármore tinha desaparecido, assim como os homens armados atrás de portas de vidro fumado. Empresas de frete independentes ocupavam os pisos inferiores e a antiga suíte de comando tornara-se um escritório modesto com vista para o porto. Adrian sentou-se a uma secretária simples de carvalho a rever contratos de frete legítimos sob o zumbido quente de uma lâmpada de latão. O elevador tocou. Clara saiu vestindo o casaco carvão que usara na sua última manhã como sua assistente. Um envelope creme repousava na sua mão. Adrian levantou-se, mas não se moveu para contornar a secretária. O edifício está aberto, disse ele. Não precisavas de permissão. Eu sei. Os seus sapatos cruzaram a madeira com 3 passos medidos. Ela colocou o envelope à sua frente, exatamente onde a primeira demissão esperara meses antes. Os seus dedos pararam ao lado dele. Outro adeus? Não. Clara abriu o envelope sozinha. O papel lá dentro carregava o seu nome, a sua antiga posição e uma frase limpa a terminar o seu emprego sob Adrian Moretti. Estou a demitir-me como tua assistente. O radiador clicou no silêncio. Para lá da janela, as campainhas do porto soaram através da tarde clara, e os caminhões moviam-se livremente através de portões que já não lhe pertenciam. Adrian leu a página uma vez, depois pousou-a sem pegar num telefone, emitir uma ordem ou pedir a alguém para fechar a porta. O que queres em vez disso?
Clara retirou a velha chave do escritório do bolso. A sua borda de latão estava lisa de anos sob o seu polegar. Ela colocou-a ao lado da demissão. Depois colocou uma nova proposta de negócios por cima de ambas. Propriedade igual. Autoridade igual. Qualquer assinatura poderia terminar a parceria. Sem saídas fechadas, disse ela. Sem decisões tomadas por mim. Sem proteção que me custe a verdade. Adrian estudou as 2 linhas de assinatura. E se eu concordar? Clara puxou a cadeira à sua frente em vez de esperar por um convite. Então fico porque escolhi os termos. Ele assinou primeiro e virou a caneta para ela. Ela assinou ao lado dele, não por baixo dele. Quando a noite se instalou sobre o porto, Clara levantou-se e abriu a porta do escritório sozinha. Adrian não a bloqueou. Simplesmente a segurou mais aberta. Ela poderia ter ido embora. Em vez disso, deu um passo para trás e ficou ao lado dele, provando que o amor nunca fora o portão que ele fechou. Era a porta que ele finalmente aprendera a deixar aberta.